Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Nós estamos começando o terceiro tópico da primeira divisão do livro de Josué, que fala sobre a conquista da terra prometida, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Hoje nós vamos estudar o final do capítulo 5 e o capítulo 6 inteiro, com um tema bastante interessante, Jericó, que é muito falado por aí, tem muita celebração, tem muita coisa em cima disso. Vamos acompanhar esse estudo, mas antes, que Deus nos ilumine, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando você pega a sua Bíblia, no finalzinho do capítulo 5, você tem, a partir do versículo 13, a conquista de Jericó. E ela começa com algo muito interessante, uma teofania. Josué levanta os olhos e vê um homem com uma espada desembaiada na mão, e ele vai até esse homem e pergunta: tu és um dos nossos ou dos inimigos? E tem uma resposta: não, mas sou chefe do exército de Javé e acabo de chegar. E Josué se prostra na frente dessa pessoa, e Josué se prostra diante dele. E em seguida ele fala assim: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E aí a gente pode fazer um paralelo com Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Moisés está diante da sarça ardente. Aqui, no final do capítulo 5, você tem o santuário de Gilgal, onde é feita a circuncisão desse povo para entrar na terra prometida. Agora, esse lugar é santo, é um santuário que se localiza no território da tribo de Benjamim. Agora, quando começa o capítulo 6, nós temos a questão da primeira cidade que esse povo encontra depois de atravessar o Jordão. Vamos pensar, as cidades eram fortificadas. Existia uma muralha, existia um portão fechado por dentro, e quem está fora não entra, e quem está dentro não sai. Então é uma cidade fortificada. Quem que fica dentro dela? O rei e os nobres. Quem tem? E apenas os outros serviçais. Aqui em Jericó, até uma prostituta, para servir aquela classe dominante. E o texto começa. Capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Estavam temendo a invasão. Ninguém podia sair nem entrar. E Javé disse então a Josué: vê, te entrego nas tuas mãos Jericó, e o seu rei, e os seus homens, e a guerra. E aí, não vai falar o texto de como que os soldados têm que se preparar para a guerra. Vai falar do que eles têm que ser feito. Um pequeno grupo de guerreiros, os sacerdotes com a arca, o povo vai dar uma volta na cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias sem nada falar. No 7º dia vão dar 7 voltas e gritar os gritos de guerra. E as muralhas vão despencar. Em nenhum momento se fala quantos guerreiros, mas sempre que foi Deus quem entregou essa primeira cidade. Isso daqui, gente, é uma leitura teológica. E nós precisamos entender muito bem que o sistema cananeu, eles são povos com uma política centralizadora, com um rei, com cobrança de impostos, com cidades que exploram o campo. E o projeto de Javé não contempla isso, como nós vimos. É um projeto descentralizado, que não tem rei, que todos mandam, que não pagam impostos para poder trabalhar menos, para sobrar tempo para a família e para Deus e assim por diante. Então, essa primeira cidade é um marco. Eles precisam tomar essa cidade para falar assim: não é este o sistema político, econômico e religioso que nós queremos. Porque nessas cidades, a religião falava assim: o rei é o enviado de Deus e vocês todos têm que obedecer. E Deus está caminhando com o seu povo. Então, é importante percebermos que aqui não é histórico, é teológico. Até porque, historicamente, possivelmente Jericó já estava destruída quando o povo chegou. Mas teologicamente é importante para marcar o quê? Um novo sistema que eles querem implantar.
tanto religioso, com um Deus que caminha com seu povo, quanto político-econômico de descentralização em favor da vida para todos e não apenas para alguns. Diante disso, Josué vai organizar o povo e vai acontecer isso daí. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, uma volta sem falar nada, em silêncio. E no sétimo dia, 7 voltas e toca-se os chifres, gritam e as muralhas caem. E aí entra algo interessante a partir do versículo 17. Jericó é entregue em anátema. O anátema é uma parte que você excluía daquilo que você, conquistando uma cidade, poderia pegar para você. Então, tem a pilhagem, que você pega bens, pessoas, escraviza, joias, animais e assim por diante. Pilhagem. O anátema é a parte que você não quer, você consagra a Deus. Jericó é 100% no texto consagrado a Deus. Vejamos o versículo 21. Então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade. Homens, mulheres, crianças, velhos, assim como os bois, ovelhas, jumentos, passando a fio de espada. Ou seja, inclusive aquilo que dentro das leis de guerra não se matava. Mulheres, crianças, animais, por quê? Porque aquilo ali vale dinheiro. As mulheres e crianças são levadas como escravos, animais. Então, o que nós temos? Que tudo é passado, com exceção entre os versículos 22 e 25, a casa de Raabe, a prostituta, que estava com a cordinha escarlate lá para marcar e ninguém atacá-la. Já no versículo 26, nós temos uma maldição sobre quem reconstruir Jericó, ou seja, esse sistema de exploração que a cidade representa. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir essa cidade. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará as suas portas sobre o seu filho mais novo. Aqui, o sacrifício da fundação, ou seja, da família dele, que vai acontecer a coisa ruim. E Yahvé esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Aqui precisamos entender muito bem essa parte não histórica, mas teológica da tomada de Jericó, aonde uma cidade que historicamente possivelmente já estava destruída, a arqueologia fala isso, e que para o povo significa religiosamente não aceitar aquele sistema de dominação, mas saber que Deus caminha e luta por esse povo para uma nova ordem social, econômica e religiosa. Isso é o importante. Então Jericó, primeira cidade da terra prometida, simboliza isso daí. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer uma atualização sobre Jericó, os tão famosos cercos de Jericó, como mais alguma abordagem sobre esse texto. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para estudarmos juntos a palavra de Deus. Paz e bem a todos!